Pessoal, hoje na nossa volta estamos recebendo ninguém mais, ninguém menos que ele, Vitor Brau, jornalista da Jovem Pan, apresentador do programa Os Pingos dos Is, o programa de maior audiência da rede Jovem Pan. Vitor, boa tarde, muito obrigado por você ter aceito o meu convite, por estar aqui batendo esse papo com a gente. Imagina, Daniel, obrigado a você pelo convite e é um prazer estar com você e com todo mundo. Valeu. Vitor, eu já inicio aqui porque hoje nós estamos gravando essa entrevista sábado, dia 6, né? E ontem, dia 5, o canal dos Pingos dos Is bateu a histórica marca de 3 milhões de inscritos lá no YouTube. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque você não está tanto tempo assim no comando do programa, mas durante o seu comando o canal deu um boom, né? É verdade, e não por minha causa, já que fique claro, eu é que cheguei num grande sucesso, num fenômeno de audiência da Jovem Pan, que é o Pingos, não ao contrário, não eu que provoquei a ascensão, nada disso. Mas participou também nesse momento, contribuiu. Integrei o time nesse momento, e eu tive bastante sorte, porque eu acabei participando das festas de 2 viradas de milhão, eu entrei no programa, como você disse, não faz tanto tempo assim. Estou a fazer as contas, eu voltei ao Pingos, eu tinha tido uma participação anterior, eu voltei agora ao Pingos em maio de 2020, e aí poucas semanas depois, o canal chegou a 2 milhões de inscritos, e agora chegamos a 3 milhões, depois de 9 meses. E o que eu falei no programa, e é o que me impressiona mais, é a velocidade de crescimento, porque o canal do programa tem 5 anos já, agora 6 anos. Ele foi criado em maio de 2015 e ele levou 5 anos até maio de 2020 para alcançar 2 milhões de seguidores, de inscritos. E agora, para chegar ao 3º milhão, foram só 9 meses, de maio de 2020, do ano passado, até agora, fevereiro de 2021. Então, foi um crescimento muito intenso que nenhum de nós da equipe esperávamos. A gente não imaginava que esse ritmo ia dobrar. Se foram 5 anos para 2 milhões, uma média ali de 1 milhão a cada 2 anos e meio. A gente conseguiu reduzir isso para 9 meses. Ou seja, é uma coisa fora do normal. O programa está num momento realmente excepcional, batendo recorde atrás de recorde. E não falo isso para parecer que é uma coisa maior do que é. Não, falo porque me assusta mesmo. A gente fica todos os dias, sempre que bate o olho nos números e fala, caramba, tudo isso. Às vezes são dias em que nada de excepcional aconteceu no noticiário e a audiência está tremendamente alta. Eu acho que são vários fatores, né, que levam a isso, né? Um deles é o fato de Os Pingos fazer algo que nenhum outro programa jornalístico faz, né? Ele tem ali uma linha editorial clara, que é a linha imposta ali pelos comentaristas. Eu fico na posição de âncora, eu me limito a levar as notícias e fazer todas as funções ali que são requeridas do papel da figura de um apresentador. Acho até importante que haja isso, porque hoje tem uma confusão muito grande de informação com opinião, né? O que é notícia, o que é opinião. Os veículos estão tornando cada vez mais homogêneas essas duas coisas, né? Na própria notícia já tem embutida uma opinião ou um direcionamento, e eu acho até bom que o Pingos tenha essa característica de ter um âncora ali e ter os comentaristas. Então isso eu acho que é um ponto importante. Os comentaristas vão numa linha, tem um direcionamento e tem feito algo que nenhum outro local praticamente tem feito. Nos grandes veículos, nos veículos consolidados, como é a Jovem Pan, que é uma rádio de tanto tempo, não vejo outro. Podemos dizer que é um contraponto de todo o restante da mídia, né? O programa faz justamente esse contraponto. Ele rema contra a maré, né? Existe um viés ali meio que generalizado dos veículos de imprensa, com uma ou outra exceção, mas o que faz os Pingos nos grandes veículos, nos veículos tradicionais, eu não encontro paralelo, eu não consigo fazer nenhuma comparação, pelo menos nem lembrar de alguém que vá nessa direção editorial, que vá o programa Pingos nos Is. E eu acho que isso é bom, e é isso que contribui muito para o sucesso, porque as pessoas que querem aquele tipo de conteúdo não têm muito para onde ir, além dos veículos independentes, dos outros canais de mídia. Então, acho que esse é um trabalho importante que a Jovem Pan desenvolveu, foi um acerto aí da direção, e mais do que isso, né, o programa acabou ganhando uma configuração ali muito boa, tudo é muito fluido, e eu fico impressionado sempre com o fato de o nosso público não ser só um
público que quer notícia, quer informação, as pessoas que acompanham os Pingos nos Is. O Zé Maria falou isso no programa, que o Pingos não tem ouvintes, tem fãs. As pessoas são muito carinhosas, nos tratam assim de uma forma que me deixa até encantado. Vejo a receptividade, o carinho das pessoas e falo, poxa vida, é como se não fosse só um programa jornalístico, as pessoas criaram uma relação, um elo mais cativante. E esse número de 3 milhões é impressionante, né? Se você parar para pensar na população das cidades do Brasil, é o equivalente a várias cidades juntas. O Rio de Janeiro tem 6 milhões, um pouco mais que isso, é meio Rio de Janeiro. São Paulo tem 12 e pouco, é um quarto da cidade de São Paulo. Então é uma enormidade de gente e isso só aumenta a nossa responsabilidade também, né? E isso é muito bacana, que 3 milhões somente no YouTube, né? Se a gente parar para pensar a rede de rádio da Jovem Pan, porque, por exemplo, eu estou no estado do Rio, aqui na cidade de Campos dos Goitacazes, aqui, por exemplo, não tem Jovem Pan, não tem a rádio Jovem Pan. Só que a gente percebe o sucesso também do programa, que até pessoas próximas, amigos do Facebook, a gente sempre vê compartilhando o programa, falando, e a gente percebe que o programa alcança mesmo todo o Brasil, inclusive aqui mesmo sem ter a rádio. Então, parando para pensar, ainda com a rede de rádios, é muito mais gente, né? Sim, a gente está falando de 3 milhões de inscritos no YouTube, mas tem, em primeiro lugar, os ouvintes do rádio, que não necessariamente podem não estar inscritos no canal, e fora outras pessoas que assistem no YouTube mesmo, mas que simplesmente não estão inscritas, passam ali, veem os vídeos, às vezes ligam no horário, acompanham ao vivo, ou acompanham depois, mas não se inscreveram. Então é um universo até maior, né? E como que é para você? Você é novo, né? Tem 24 anos, não é isso? Isso, 24. Como que é para você trabalhar ali com pessoas que já estão na comunicação, no jornalismo há muito tempo, né? O caso de Augusto Nunes, a Maria Trindade, o próprio Fiuza, a Ana é um pouquinho mais nova, mas são pessoas ali que já são pioneiras na comunicação. Como que você se sente ali comandando todo o time ali? Então, você sabe, Daniel, que no começo eu ainda fiquei um pouco assustado ou receoso, né? A gente chega ali meio pisando em ovos, mas graças a Deus isso durou muito pouco e em pouco tempo eu já me senti absolutamente integrado e à vontade. O Augusto, o Zé, o Fiuza e a Ana fazem o máximo possível para que isso aconteça e acontece, eu fico totalmente à vontade, gosto muito de todos eles e acho que a recíproca é verdadeira, é um ambiente muito saudável, muito bom, mas de fato é um pouco um ambiente ali de muita responsabilidade, né? Eu estou ali do lado, na bancada, dividindo ali o mesmo espaço de alguém com quilate do Augusto Nunes, um cara premiadíssimo, um nome, um marco do jornalismo brasileiro. Então é pesado demais, mas aos poucos eu acabei me ambientando, me aclimatando ao programa. Aqui na Jovem Pan mesmo, antes de assumir a apresentação do Pingos, já havia trabalhado com outros grandes nomes também, então eu já estava um pouco acostumado e um pouco menos deslumbrado, um pouco menos encantado do que eu ficava no começo, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, cheguei aqui à Jovem Pan, às vezes a gente via e falava, caramba, essa pessoa, olha, estou trabalhando com esse, com aquele. Então isso foi se dissipando com o tempo, mas claro que ao chegar no Pingos, naquele grande fenômeno de audiência, isso voltou à tona, mas é um relacionamento muito bom de todos nós da equipe do programa. Acima de tudo, a gente tem uma amizade, um carinho pelo outro muito grande. Eu acho que tudo isso ajuda. Acaba que as coisas fluem muito naturalmente. Em momento nenhum a gente fica pensando nessas questões. O programa flui muito solto, né? Então eu acho que é essa boa relação que existe por trás do programa que faz com que na frente das câmeras, na frente dos microfones também corra tudo muito bem. A química e a sintonia é muito boa, então flui ali, até a gente como espectador percebe que está assim, tudo muito claro e transparente também. Agora, Vitor, você só trabalhou desde o início da carreira aí, né, na Jovem Pan. É isso, é meu primeiro e único emprego. Eu entrei aqui com 18 anos, numa função mais ou menos de estagiário, não era esse o registro, no papel tinha uma outra definição ali, mas a grosso modo era isso. Eu era estagiário do jornalismo, meio que ajudava os produtores, daí depois subi um pouquinho, fui como se fosse o editor-chefe, um papel ali parecido com o do Binha no Pingos, o coordenador, diretor dos programas, daí depois passei a ser repórter de rua, e fazer reportagens das mais diversas, casos de polícia, política local, assuntos de cidades, enfim, o mais diverso. E aí depois
eu passei a cadeira de apresentador, isso foi em 2017, justamente no Pingos, na formação que tinha então o Reinaldo Azevedo. Éramos eu, o Reinaldo Azevedo e o Vitor La Regina. E aí, a partir daí, eu fiquei aqui como apresentador e repórter da Jovem Pan, que é a função que eu tenho até hoje, oscilando nessas duas frentes, e fiz vários outros programas aqui, passei pelo Jornal da Manhã, segunda edição, Pan News, que era um outro noticiário nosso que tínhamos à tarde, teve mais coisa também, teve o próprio 3 em 1, que eu apresentei há muito tempo, até voltar agora ao Pingos, teve a passagem pelo Pânico também mais recentemente, mas enfim, foi mais ou menos essa a minha trajetória, e aí eu acabo me considerando meio que um veterano jovem, ou pelo menos um iniciante velho, porque eu tenho 24 anos, eu vou fazer 25 agora esse ano, em 2021, e 7 de Jovem Pan. Começou muito cedo e tá aí na mesma empresa, é muito interessante isso, porque você iniciou com 18 anos, então... Eu tenho mais tempo de casa do que vários colegas aqui, então é interessante, eu sou muito novo, mas ao mesmo tempo eu já sou um experiente aqui da Jovem Pan, comparando com vários outros colegas, 7 anos é bastante coisa, né? Então, isso também é outro fator que me ajuda a sentir em casa, não só no Pingos, mas em qualquer outra função que eu desempenhe. Graças a Deus me sinto muito bem aqui na Jovem Pan, com muita confiança e segurança para fazer o que eu faço. Agora, Vitor, o público pode conhecer um pouquinho você mais descontraído, por assim dizer, no Pânico, né? Você ficou um bom período lá, e até eu mesmo, como ouvinte e também fã do Pânico, estamos sentindo sua falta lá. E como que foi para você participar lá? Um ambiente totalmente diferente dos Pingos nos Is, né? Então, é diferente, Daniel, mas ao mesmo tempo ainda tem aquela responsabilidade, né, apesar daquele ambiente descontraído, e acho que esse era o maior desafio, o ambiente era muito descontraído, mas aquilo que eu falava era, e que bom que era, levado a sério, bastante levado a sério, né, então eu ainda precisava justamente saber dosar, e a equipe toda sempre ajudou nesse sentido, saber dosar o que é brincadeira, o que é informação séria e fazer essa separação. Mas a entrada até começou por acaso no Pânico, né? A entrada no Pânico começou acho que maio de 2020, ou junho, se eu não estiver enganado, justamente no período ali da pandemia, acho que foi maio, mas no começo da pandemia, em que o programa tinha ficado algumas semanas fora do ar e aí voltou. E aí quiseram ter uma entrada de jornalismo ali, porque só se falava de coronavírus e tal. A princípio duraria pouco, só sobre coronavírus, mas acabou que a entrada foi tratando de todos os assuntos do noticiário, política, principalmente política, né, que estava com muita coisa acontecendo, economia, noticiário internacional, enfim. Eu fazia um resumo das notícias do dia, fossem elas quais fossem relacionadas à Covid-19 ou não. E essa entrada foi crescendo, fui me sentindo muito à vontade, muito graças à equipe do programa também, e é um momento ali que eu ficava mais descontraído, sim, né, completamente diferente do Pânico, e ali eu até me sentia, me apresentava assim mais como um moleque mesmo, uma coisa mais jovial, até eu me sentia mais aberto, por assim dizer, ali, e era muito bacana, é um convívio muito gostoso. Eu estou sentindo falta, inclusive, né, porque eu tive que pedir para me afastar da entrada do Pânico, é algo do que falta, mas ali era eu acho que você tem razão quando você fala, Daniel, que ali eu aparecia de uma outra forma e mostrava um outro lado meu. É verdade, ali é tudo muito verdadeiro, muito orgânico ali, o pessoal faz uma piadinha, daí você começa a dar risada, às vezes você está falando de um assunto sério, tem que manter ali o assunto sério, daí vem uma vinhetinha de fundo, alguém fala uma coisinha, então o que é muito gostoso também, mas acaba virando. E o mais legal é que também deu química, e chegou um ponto que eu acho que estava ali acostumado, estava orquestrado, tanto é que quando você saiu, nós como fãs do Pânico, estamos sentindo falta, né? O pessoal pede para você voltar, acompanha no seu Instagram, o pessoal pede para você voltar e está sentindo falta, porque realmente era muito interessante ali. Era era sério, mas com a bagunça e com a algazarra que eles faziam também, dava um complemento muito bacana. E depois vocês viraram até algo de sketches, né, do Pânico, o Alba te imitando, né, te transformou em vários personagens, foi muito engraçado, muito divertido. Brown, James Brown, Carlinhos Brown, né? Então e o que era gostoso ali da entrada, Daniel, é que em alguns momentos virava praticamente uma conversa. Eu entrava ali com uma pauta definida,
de manhã eu já estudava os assuntos, dava uma lida no noticiário, às vezes à noite mesmo, terminando o Pingos ali, eu já via alguma coisa que seria interessante para o dia seguinte, eu já reservava. E a entrada é toda ela muito orgânica, ela não tem TP, que é o teleprompter, aquele texto que às vezes os apresentadores de jornais usam, então eram uns assuntos ali que a gente separava para conversar, batia com a produção separava já imagens, montava tudo o que fosse necessário, e aí fluía como uma conversa. Quais são as notícias de hoje? Bolsonaro falou isso. Eu via e reportava ali o que o presidente falou, mas em um determinado momento eu já me sentia tão à vontade que virava uma conversa mesmo. E isso era interessante também, que a gente começava a falar, em um determinado momento a gente não estava mais só dando a notícia, a gente estava conversando meio que como se estivesse entre amigos. O Emílio tem essa habilidade que eu acho impressionante, formidável, ele é um dos comunicadores mais longevos do país e não é à toa, o cara domina essa arte da comunicação. O Silvio Santos do rádio. É o Silvio Santos do rádio, é isso. O Emílio é incrível e eu me encantei, me tornei ainda mais fã do Emílio depois desse período, dessa passagem pelo programa, já o admirava e hoje admiro muito mais, porque ele tem essa capacidade de transformar aquilo que seriam só as reportagens, ou seja, a reprodução das notícias, numa conversa, e virou uma conversa, acho que muito da minha personalidade, eu gostei do ambiente, houve uma química ali mútua, né, entre mim, a bancada e todos, e acabou, em alguns momentos virava uma conversa, uma grande resenha, e acho que esse que era o barato todo da entrada. Né? Sim, muito bom. E o bom é que eles conseguiram manter esse formato, né? Digamos que você meio que implantou e agora ali com a Kalina, né? Continua ali mantendo esse formato. Vitor, agora para a gente poder partir aqui para o encerramento, eu queria te perguntar, você está no auge da carreira, em um momento muito bom aí na Jovem Pan, através dos Prêmios Luiz, mas tem alguma coisa ainda que você pretende? Claro, você é muito novo, então tem algum outro projeto no meio da comunicação que você gostaria ainda de experimentar, que você não conseguiu fazer, ou que você pretende fazer no futuro? Olha, honestamente, Daniel, e não é nenhuma mesura a Jovem Pan ou uma forma de querer agradar, longe disso, mas eu te diria que não, porque hoje eu faço exatamente aquilo que eu sempre pensei, que eu sonhei e que eu gostaria de fazer. Quando eu era mais jovem, antes de fazer faculdade, quando ainda naquela fase ali da pré-adolescência, ali, quando você está escolhendo ali qual carreira seguir, e eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu gostaria de seguir a trilha do jornalismo, eu imitava ali o apresentador do jornal, o repórter, assistia jornal, e isso eu estou falando de uns 13 anos de idade, 12, nessa faixa etária minha. Aliás, eu falei quando está escolhendo a carreira, foi até antes, né? Escolha da carreira acho que é mais para frente. Mas eu ali com uns 12, 13 anos de idade, eu já fazia isso, eu ficava imitando o apresentador do jornal enquanto eu assistia, imitava o repórter. Então, eu sempre quis fazer isso que eu faço hoje aqui na Jovem Pan, essa função de apresentação, de ancoragem, de trabalhar com hard news, que é o jornalismo factual, o jornalismo de dia a dia. Eu gosto muito disso. E eu estou muito feliz fazendo o que eu faço hoje aqui na Jovem Pan. Eu acabo circulando, entre outros, não faço apenas o Pingos nos Is, eu eventualmente apresento outros programas, faço coberturas especiais quando há, enfim, escala de plantão. Hoje, por exemplo, é um sábado de plantão nosso aqui, então a gente já apresentei um outro jornal aqui à tarde, apresentei a edição de sábado do Jornal da Manhã, dia desses cobri férias do Thiago Berraich, que é apresentador do Jornal da Manhã, enfim, é uma rotina muito dinâmica a nossa aqui na Jovem Pan, e eu acho que é aquilo que eu sempre sonhei para mim e que eu sempre tive em mente, que é o que eu gostaria de fazer. Então, honestamente, eu digo, e de coração, que eu faço hoje aquilo que eu sempre quis fazer. Então, eu estou bastante feliz, bastante realizado no momento. A Jovem Pan me deu essa série de oportunidades, estou aqui há muito tempo e muito confortável e muito feliz. Perfeito, Vitor. Quero te agradecer imensamente por ter aceito o meu convite, por estar aqui participando nessa volta nossa. Muito obrigado. Desejo mais sucesso. E agora, para encerrar, gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os seus fãs e para os fãs da Jovem Pan, dos Prêmios dos Ex, aqui do estado do Rio de Janeiro, para o povo carioca e fluminense que acompanham muito vocês aí na Pan. Olha, não só para o pessoal aí de Campos, onde você está, né, Daniel, mas para todo o estado do Rio aí, muito obrigado. Acho que essa é a mensagem principal que a gente tem a todos que nos acompanham, é só agradecer.
E a gente tem um carinho muito grande, você falou do fato de não ter rádio aí no Rio de Janeiro, e que isso não é um impeditivo para que os Pingos nos Is seja um fenômeno de audiência por aí também. E é verdade, eu viajei há pouco tempo para o Rio de Janeiro, eu fui até aí para uma viagem a lazer, fui com a minha namorada aí no Rio, e eu fui abordado mais de uma vez na rua por pessoas que acompanham o Pingos, sendo que no Rio, eu estava na capital, no caso, estava em Copacabana, sendo que no Rio não tem rádio, né, não tem afiliada da Jovem Pan. E mesmo assim, 2 vezes eu fui abordado por pessoas que acompanhavam o Pingos. Então é mais um sinal, não faltam sinais, mas é mais um indício de que o Pingos é realmente um sucesso, e por isso vai aqui o nosso agradecimento ao pessoal do Rio de Janeiro, que pela internet consegue manter esse contato com a nossa programação, com as nossas equipes. Obrigado mesmo, um carinho muito grande é o que a gente tem pelo Rio de Janeiro. Eu gosto muito do Rio, sempre que possível vou até aí, e fico muito feliz em poder ter esse contato também pela Jovem Pan. Obrigado mesmo pelo carinho de todos aí em Campos e em todo o Rio de Janeiro. E eu, como fã da Jovem Pan, ó, peço para você falar com o Tutinha, dar um jeito de botar a Jovem Pan aqui no estado do Rio, que está precisando. É pedido antigo esse, Daniel. Tá na fila essa. Tá na mesa do Tutinha, não tenha dúvidas disso. Vitor, muito obrigado, sucesso e até a próxima. Um abraço. Vai, Gina, obrigado a você. Tchau, tchau.